Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, né? Mais um domingo, trazendo mais um assunto aí para dividirmos esses conhecimentos aí. E mais um momento de reflexão aí quanto ao tema, né? E foi muito interessante aí quando eu estava lendo, né? Procurando alguns assuntos aí para que a gente pudesse trazer para vocês aí para prazer, né? Dividir conhecimentos aí. E eu estava lendo muito sobre o egoísmo, né? E acabamos algumas vezes fazendo essa pequena confusão quanto ao egoísmo e individualismo. Então, o egoísmo não é individualismo, né? Algumas vezes nós vemos as pessoas falar assim: meu filho é muito individual, minha filha é uma individualista. E na verdade não é, é egoísta, tá? Então vamos procurar entender um pouco melhor a diferença, né, entre ser individual, não é individualismo, e o egoísmo, tá? Achei interessante até para esclarecimento, né, porque a gente possa muitas vezes discernir e algumas vezes a gente até tomar algumas atitudes ou chamar a atenção de algumas coisas que passam despercebidas pela gente. Nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos, né? Das pessoas que estão vindo, da nossa família. E algumas vezes nós temos uma visão, entendemos de uma forma e achamos que isso com o futuro vai até ser bom para a pessoa, mas muitas vezes não conseguimos discernir que aquilo é uma chaga, né? Uma doença, e que a pessoa está caminhando para o fundo do poço, tá? Então, eu achei interessante quando a gente pode refletir sobre isso, pegar logo no começo, né? Mudar algumas coisas, né? Então vamos lá entender um pouquinho. Eu gostaria, antes de entrar no egoísmo, falar um pouquinho do individualismo, que é assim, é um conceito, tá? Político, moral e social. Um conceito, olha que interessante. Individualismo, tá, gente? Exprime a afirmação e a liberdade do indivíduo frente a um grupo, uma sociedade ou um Estado. Então, diante, né, de um grupo, de uma sociedade, de um Estado, frente a tudo isso, o indivíduo, né, acaba tomando, através da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, tendo algumas afirmações, algumas posturas, alguns comportamentos individualistas, tá? O homem do Renascimento passou a apoiar a competição e a desenvolver uma crença baseada em que o homem poderia tudo. Não foi assim? Né? Depois do Renascimento, a gente acabou a desenvolver isso, né? Que o homem pode tudo, desde que tivesse vontade para fazer tal coisa, talento e a capacidade de ação individual. Olha que interessante, então. Algumas vezes, para essa capacidade para desenvolver um projeto para trás, eu preciso de uma ação individual, preciso de atitudes, um individualismo meu, atuando aí para que eu junto com o meu talento, com a minha capacidade aí, em chegar a um ponto, um raciocínio comum. Olha que interessante, individualismo, hein? O individualismo, em princípio, opõe-se a todas as formas de autoridade ou controle sobre os indivíduos e coloca em total oposição ao coletivismo. Olha que interessante. Então, ele algumas vezes ele contraria, sim, algumas ações coletivistas, mas com controle sobre os indivíduos, né? Porque eu tenho uma visão individual, né? Acredito em algumas coisas, são um individualismo meu, alguma postura, tá? Então, individualismo é isso, gente, tá? Não vamos confundir com o egoísmo que nós vamos ver agora, que foi escrito depois da morte de Leon Denis, tá?
que é o Allan Kardec, né? Ele fala sobre o egoísmo, tá? Então, o egoísmo é irmão do orgulho. Primeira frase. Egoísmo, irmão do orgulho. Uma pessoa orgulhosa acaba sendo egoísta, diferente. E proceder das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. Então, se você tem alguém egoísta dentro da sua casa, você tem uma pessoa doente, uma doença da alma. Não é nem física, hein? Uma doença da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Geralmente a pessoa é egoísta, uma dificuldade muito grande de se desenvolver socialmente. Por isso só ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Ele contraria, vai contra o bem pelo seu lado egoísta. Se ele está vendo que uma ação está indo, ajudando um ao outro, ele vai contra aquilo, ele quer destruir aquilo, porque ele é egoísta. É um sentimento inato, uma doença da sua alma. Tem prazer em destruir algumas coisas que faz bem a outras. Olha que interessante. De repente você convive com uma pessoa assim. Sabe, nós vemos muito isso em crianças. Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Se você força a dar aquilo para outra criança, ele vai lá e destrói. Ele vai lá e destrói o carrinho, destrói o brinquedo, porque ele não quer, não pode ser meu, não é seu também. Então, é egoísmo, não é individualismo. Por isso, a preocupação constante em todos os amigos do progresso, de todos os servidores da justiça, deve ser combatê-lo. Então, a gente quer criar o progresso do nosso planeta, da humanidade, da justiça. Vamos combater o egoísmo, né, gente? O egoísmo é a persistência em nós desse individualismo feroz. Olha, aí misturou aí. Ele acabou de falar que não era individualismo, mas assim. Se eu tenho algumas ações individualistas, algumas posturas, algumas atitudes diante de um grupo, mas eu sou egoísta, eu torno aquela atitude individualista feroz, animalesca. Olha que interessante, é diferente, tá vendo? Que caracteriza o animal. Então, eu ainda está impregnado muito o meu lado animal. Eu sou egoísta, eu não quero bem. Eu não deixo isso acontecer, não me faz bem. Como vestígio do estado de inferioridade da alma, pelo qual todos nós passamos. Deveríamos, né, gente, já ter passado por essa situação, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, temos ainda pessoas ao nosso lado, nas nossas famílias, nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, pessoas ambiciosas, orgulhosas, egoístas, que fazem de tudo para passar por cima de tudo. Tá? Então, nós não passamos, nós já talvez estamos um pouquinho melhor hoje, já não somos assim, e aí passamos por essa situação. Mas, antes de tudo, o homem é um ser social. Então, nós somos criados para viver socialmente. Está destinado a viver com seus semelhantes. Nada pode fazer sem o concurso destes. Olha que interessante. Então, fomos criados para viver, para estar no meio de nossos semelhantes, para estar em convívio social. Abandonado a si mesmo, ficaria impotente para satisfazer suas necessidades. Se ele se deixar isolado, dificilmente vai conseguir satisfazer as suas necessidades. Para desenvolver suas qualidades, né? Desenvolver as suas necessidades, suas qualidades. Depois de Deus, é a sociedade que ele deve a todos os benefícios de sua existência, todos os proventos de civilização.
e de tudo aproveita, mas precisamente esse gozo, essa participação dos frutos da obra comum que lhe impõe também o dever de cooperar nela. Olha que interessante. Então, assim, nós, depois de Deus, é essa situação de solidariedade, de viver numa sociedade, é a melhor coisa. É o que Deus nos propôs. Depois de Deus, hein? É uma necessidade absoluta a todos nós, porque é nela que desenvolvemos, é nela que ajudaremos, é nela que nós cresceremos, que nós progrediremos. Então, é diante dessa sociedade que temos em comum. Tá? Estreita solidariedade liga a esta sociedade, como parte integrante e mutuamente. Permanecer inativo, improdutivo, inútil, enquanto todos trabalham, seria o traje à lei moral. Estaremos infringindo uma lei, né? E quase um roubo. Ele considera como se fosse um roubo, né? A partir da hora que eu fico improdutivo, inútil, encostado, absorvendo tudo da sociedade, sou egoísta, doente da alma, inútil, improdutivo. Então é um traje, estou infringindo a lei moral, estou praticamente roubando situações, né? Necessidades, atitudes de outras pessoas. Improdutivo e inútil, olha que interessante. Seria o mesmo que lucrar com o trabalho alheio, ou recusar retribuir o empréstimo que se tomou. Olha que interessante. Olha a comparação do egoísta, do orgulhoso, dessa pessoa que tem essa doença, né? Que está doente e que não quer melhorar, né? Porque o orgulho não deixa, tá? Sabe que é egoísta, que sofre daquela doente, vive sofrendo por tudo, orgulhoso e não aceita. Então é como se estivesse roubando, se encostando nas pessoas. Está cheio de pessoas aí encostadas na família, sabe? Pessoas que não querem trabalhar, que não querem estudar, não querem nada, nem pagarem as suas despesas. E aí os familiares, os maridos, ou as mulheres, ou os filhos pagam tudo isso para que o fulano fique encostadinho lá, furtando, improdutivo, inútil. É um ladrão, é doente da alma. Olha que interessante. Como parte integrante da sociedade, o que o atingir também atinge a todos. E por esta compreensão dos laços sociais, da lei de solidariedade que se mede o egoísmo. Então, a partir da hora que eu consigo medir o meu egoísmo através dos meus laços sociais, da minha lei de solidariedade, das minhas atitudes, do que eu consigo fazer solidariamente às pessoas, eu consigo medir o meu egoísmo. Sou um ser atuante que estou fazendo, estou acontecendo, estou ajudando, estou dividindo, estou procurando colaborar com todos. Lógico que a minha parte diminui no egoísmo, no orgulho, mas quando eu me encosto, eu me refugio, eu me torno inútil, improdutivo diante de toda essa sociedade, a partir de dentro da nossa casa até aí fora, né? Sou completamente egoísta, dá para se medir bem o nosso egoísmo. Aquele que souber viver em seus semelhantes por seus semelhantes, não temerá os ataques do egoísmo, é aquilo que nós falamos, né? Nada fará sem o primeiro saber se aquilo que produz é bom ou mal para os que rodeiam, sem indagar com antecedência os seus atos são prejudiciais ou proveitosos à sociedade que integra. Então, diante de todas essas atitudes, se estou sendo íntegro, né, se estou sendo proveitoso para a sociedade, não tenho que temer, né, ao egoísmo, ao orgulho. Se parecerem vantajosos para si, só prejudiciais para os outros. Sabe que, em realidade, eles são maus para todos. E por isso se abstém
escrupulosamente de tudo. Aí passamos a ser egoísta. Olha outro sentimento aí da doença da alma, o egoísmo. A avareza. Geralmente o egoísta ele é avarento. Ele não permite nada, ele não suporta, ele não quer o bem-estar dos outros. Ele se torna egoísta, avarento. É uma das mais repugnantes formas do egoísmo, olha que interessante. Pois demonstra a baixeza da alma, então a nossa alma se torna lá embaixo, a inferioridade da nossa alma. Olha que interessante. Que monopolizando as riquezas necessárias ao bem comum, então tudo que eu consigo construir é meu. Eu vou levar comigo, ninguém toma, ninguém gasta. Nem mesmo sabe dela se aproveitar. Não vai, não se diverte, não aproveita porque é egoísta, tem medo de gastar. Tudo que ele trabalhou, fez, aconteceu, guardou, é dele, é ouro, é precioso, é para ele. O avarento, pelo seu amor ao ouro, pelo seu ardente desejo de adquirir, empobrece os semelhantes e torna-se também indigente, pois ainda maior que cessa a prosperidade aparente, acumulada sem vantagens para pessoas algumas. E a pobreza que lhe fica por ser tão lastimável, como o maior dos desgraçados, a merecer a reprovação de todos. Nenhum sentimento elevado, coisa alguma do que constitui a nobreza da criatura pode germinar a alma de um avarento. Olha que interessante, nada brota na alma do avarento. Nem um sentimento de amor, de carinho, de preocupação, um sentimento de dó, de ver quantas pessoas aí sugam as próprias famílias, são avarentos, tem toda uma condição guardada lá, mas sugam a esposa, o marido, os filhos, os netos, os cunhados, os vizinhos, os amigos, sugam, tiram deles, não colaboram com nada, sempre estão facilitando para o seu lado. Isso é egoísmo. A inveja e a cupidez. Olha que interessante. Inveja e cupidez. Cupidez é desejo, cobiça. Espreitamento de bens materiais com a cupidez. Então, a inveja e a cupidez que o atormentam sentenciam-lhe uma existência penosa. Estão sempre preocupados com o que a pessoa vai gastar, vai fazer. Não vamos fazer isso agora porque não tem dinheiro, que não sei o quê, precisamos guardar, sabe? Aquela coisa é doente, vive o tempo todo se sentenciando. Tem uma existência penosa. Um futuro mais miserável ainda. Olha que interessante. Além de ter uma vida penosa, sacrificada, doentia, por ver as pessoas gastarem o que ele produziu, nada lhe iguala ao desespero quando vê além túmulo. Com certeza o egoísta, depois que morre, não tem sossego, vai ficar aqui preso, vivenciando o quê? Seus tesouros serem repartidos ou dispersados. É cômico, né, gente? É doentio a pessoa saber de tudo isso e continuar na avareza, no egoísmo, no orgulho. E quantos se justificam, né? Eu não sou assim. Põe a cabeça no lugar, se enxerga, entendeu? Depois que você morrer, vai ver seus bens, os ouros, né? Que você acumulou pela vida, ser dispersados, gastos, divididos. E aí, você vai sofrer muito. Você vai ver que lá do outro lado você está mais pobre ainda, rasgado, estropiado. Você não conseguiu levar nada do seu ouro. Olha que situação. Enxergue-se. Peça perdão. Mude sua vida. Sabe? Saiba usar o que você tem.
Vós que procurai a paz do coração, foge deste mal repugnante e desprezível. Mas não caiais nos excessos contrários, que também é desperdício, né, gente? Então sou egoísta, tal, eu sou avarento, sou não sei o quê, mas daqui a pouco eu me torno uma pessoa que desperdiça tudo, sai gastando, sai fazendo tudo aí ao contrário, ao léu, né? Não desperdices coisas algumas. Sabeis usar em os vossos recursos a critérios e moderações. O egoísmo traz em si o seu próprio castigo. O egoísta só vê a sua pessoa no mundo. É indiferente a tudo que lhe for estranho, a tudo que lhe for estranho. Você às vezes fala, mas a pessoa é até boa, ela faz uma coisa que... Mas a tudo que lhe for estranho, ela é egoísta. Se estiver se sentindo ameaçado, opa! Por isso são cheias de aborrecimento as horas de sua vida. Encontra o vácuo por toda parte. Está sempre se sentindo sozinho, vazio, não tem muito significado. Está vendo a vida passar, envelhecendo e as coisas não fluem. Encontra o vácuo por toda parte na existência terrestre, assim como depois da morte. Por quê? Homens ou espíritos, todos lhe fogem. Ninguém quer ficar perto de pessoas assim. Aquele que, pelo contrário, aproveitando-se do trabalho já acetado por outros, sabe colaborar, cooperar na medida de suas forças para a obra social e vive em comunhão com seus semelhantes, fazendo-os compartilhar das suas faculdades e dos seus bens, ou espalhando ao seu redor tudo o que tem de bom para si e se sente mais feliz. Está ciente de ter obedecido às leis de Deus, né? E sabe que é um membro útil à sociedade. Interessa-lhe tudo o que realiza no mundo, porque é grande e belo, sensibiliza-o e o comove. Sua alma vibra em harmonia com todos os espíritos esclarecidos e generosos. O aborrecimento e o desânimo não têm nele acesso. Então, o que é melhor, gente? Ser egoísta, avarento, né? Invejoso, ambicioso, ou ser uma pessoa branda, tranquila, que colabora, que ajuda, procura ajudar em todos os momentos. Nosso papel é, pois, o da abstenção, mas sim de pugnar continuamente pela causa do bem e da verdade. Não é sentado nem deitado que nos cumpre contemplar os espetáculos da vida humana em suas perpétuas renovações. É de pé, como campeão, como soldado, pronto a participar de todos os trabalhos, a penetrar em novos caminhos, a fecundar patrimônios comuns à humanidade. Não ficar se sentindo vítima, não posso, não consigo, não sei o quê. Embora se encontre em todas as classes sociais, o egoísmo é mais apanágio. Apanágio é pensão concedida aos filhos e às viúvas nobres pelas famílias do falecido. Então, vivem querendo pensão, vivem querendo uma situação para a família, para não ter que gastar o seu, para que fiquem bem, mas não mexam no seu. Do rico e do pobre, né? Muitíssimas vezes a prosperidade esfria no coração. No entanto, o infortúnio fazendo conhecer o peso da dor. Olha que interessante. Esse peso da dor nos ensina a compartilhar os males alheios. O rico saberá ao menos a preço de que trabalhos, de que duro labores lhe obtém as 1000 coisas necessárias ao seu luxo. Jamais nos sentemos a uma mesa bem servida sem primeiro pensar naqueles que passam fome. Tal pensamento torna-se sóbrio, sombrio, né? Cometidos em apetites e gostos.
Meditemos nos milhões de homens curvados sobre os ardores e estios ou debaixo de duras intempéries que, em troca de deficientes salários, retiram do solo os produtos que alimentam os nossos festins e ornam as nossas moradas. Lembremo-nos de que, para iluminar os nossos lares com resplandecente luz, ou para fazer brotar chamas benfeitoras em nossas cozinhas, homens nossos semelhantes, capazes como nós de amar e sentir, trabalhar nas entranhas da terra, longe do céu, ou alegre do sol, e de picaretas em punho, levando a toda a vida a perfurar a espessa crosta deste planeta. Então, quando nos sentamos diante de mesas fartas, quando estamos comprando, ornando nossas casas com belíssimas coisas, esquecemos de pensar que na rua, em diversos lugares, tem muita gente passando fome, onde as pessoas não têm nenhuma casa, nem onde se sentar, nem aonde dormir. Dá uma dor no coração isso, não dá, gente? Saibamos que para ornar os salões com espelhos, com cristais brilhantes, para produzir inumeráveis objetos que constituem nosso bem-estar, outros homens, aos milhares semelhantes aos demônios em volta de uma fogueira, passaram sua vida no calor calcinante das grandes fornalhas das fundições, privados de ar, extenuados, consumidos antes do tempo, só por tendo as perspectivas de uma velhice achosa e desamparada. Sim, saibamos-nos, todo esse conforto que gozamos com diferença é comparado ao suplício dos humildes e com o esmagamento dos fracos. Que esse pensamento se agrave em nós. Que nos consiga e nos obsedie com uma espada de fogo. Ele enxotará o egoísmo de nossos corações e forçar-nos a consagrar nossos bens, lazeres e faculdades, a melhorias de sorte dessas criaturas. Não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social enquanto o egoísmo não for vencido. Enquanto não desaparecerem os privilégios, essas perniciosas desigualdades, a fim de cada um participar, pela medida dos seus méritos e de seus trabalhos, no bem-estar de todos. Não pode haver paz nem harmonia sem justiça. Enquanto o egoísmo de uns se nutre dos sofrimentos, das lágrimas dos outros, enquanto as exigências do eu sufocarem a voz do dever, o ódio perpetuará-se-á sobre a terra. Olha, enquanto o egoísmo se unir do sofrimento das lágrimas dos outros, enquanto as exigências do nosso ser, sufocar a voz do dever, o ódio perpetuará sobre a terra. Até quando, gente? Até quando vamos conseguir permitir isso? As lutas de interesse dividirão os ânimos, tempestades surgirão nos seios da sociedade. Graças, porém, ao conhecimento de nosso futuro, a ideia de solidariedade acabará por prevalecer. Graças a Deus. Nós sabemos que um dia tudo isso vai acabar e vai prevalecer a solidariedade. A lei da reencarnação, a necessidade de renascer em condições modestas, porque esse é o destino do avarento, do egoísta, do ambicioso, depois que morre, que passa a sofrer vendo tudo ser desperdiçado. Ele retorna
se torna pobre, humilde, pobre, esfarrapado. Humilde não, né? Porque humildade é diferente. Pobre, esfarrapado, danificado pela vida, por tudo que fez e sofrerá a falta. A lei da reencarnação e a necessidade de renascer em condições modestas servirão como aguilhões a estimular o egoísta. Diante dessas perspectivas, o sentimento exagerado da personalidade atenuar-se-á para dar lugar a uma noção mais exata da situação do papel do homem no universo. Sabendo nos ligar a todas as almas, solidários no seu adiantamento e felicidade, interessar-nos-emos com ardor pelas suas condições, pelos seus progressos, pelos seus trabalhos. E à medida que esse sentimento se estender pelo mundo, as instituições, as relações sociais melhorarão. A fraternidade, esta palavra repetida banalmente por tantos lábios, descerá aos corações e tornar-se-á uma realidade. Que assim seja. Então nos sentiremos viver nos outros para fluir as suas alegrias e sofrer os seus males. Não mais haverá queixumes sem eco, uma dor sem consolação. Uma grande família humana, forte, pacífica e unida. Adiantar-se-á com passos rápidos para o belo destino. Esse é o objetivo, que assim seja. Que Deus permita que isso aconteça. Porque o que nós vemos hoje em dia, gente, é tão dolorido, é tão massificante o que acontece com as pessoas, que só tem uma palavra para exemplificar isso: a dor no coração que nos dá, de saber que somos todos iguais, somos todos seres humanos. E muitos estão parados nesse egoísmo, nesses orgulhos, nessas ambições, nessas avarezas. Tem uma carta aqui escrita de coração pelo Chico, que é egoísmo também, e por André Luiz. Tá? Eu vou ler aqui para podermos encerrarmos o nosso vídeo, ok, gente? Em todos os lances da evolução, seremos defrontados pelo egoísmo a entravar o nosso passo. É sombra em nossos sentimentos em forma de vaidade e tóxico em nossos raciocínios. Afeição de orgulho. É veneno em nossos corações sobre a máscara do crime e fogo em nossas almas sobre a capa agressiva da revolta. É incêndio em nosso peito sobre a tempestade da cólera e o gelo de nossas mãos, sobre a inércia da preguiça, da inutilidade. Aparece em todas as fases do dia, ora sobre a faixa do desculpismos de variados martírios, ora sobre os 1000 modos com que se apresentamos em nossa disserção das lutas edificantes. Desvarado o apego ao nosso eu. O egoísmo, sem dúvida, é a treva da ignorância, ocultando-nos o caminho real de nossos deveres à frente da imortalidade sublime.
Se desejamos efetivamente alcançar a bendita claridade da ascensão, abandonemo-lo aos resíduos da estrada e fugindo ao ciclo estreito de nossas personalidades, através da ação constante do bem, consagremo-nos à vontade do Senhor, única forma de libertação que nos conduzirá à felicidade verdadeira. Cultivemos a boa vontade, a compreensão e a simpatia com o nosso próximo. E aprendendo a servir sem descansar, seguiremos do vale escuro da ignorância para os cimos da vida, onde nos esperam as alegrias eternas da sabedoria e do amor. A aplicação segura da competência. Encerro aqui, meus amigos, mais uma vez, emocionado por essas palavras, né? Por esses ensinamentos que são tão dignos, que são tão bem intencionados, enviados com amor, que envolvem nossos corações e que, infelizmente, ao darmos alguns passos por aí, voltamos novamente às ambições, aos orgulhos, às vaidades, ao egoísmo. Seria muito bom se todas essas palavras rasgassem o nosso coração e entrasse, dilacerasse todo esse mal das nossas almas. Que pudéssemos realmente nos unir contra toda a maldade. Não o ser humano, contra toda a maldade. Contra todo o egoísmo. Contra toda a maledicência. Com toda a avareza. Com todo o orgulho. E discernir tudo isso. Secar. Se pudéssemos fazer isso neste minuto, se pudéssemos transformar a nossa humanidade em seres de luz, como esses seres que nos passam isso. Neste momento não estaríamos com o coração apertado, diante de tanta injustiça. Injustiça que nós mesmos cometemos, uns com os outros. Boa semana a todos. Peço de coração que Jesus envolva a todos. Que assim seja. Graças a Deus.